Terceiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Que saudade, hein, pessoal? Pois é, eu vou tentar, né, a partir dessa nova experiência que é gravar aulas, né, deixar alguns conceitos um pouquinho mais claros para vocês. Porque às vezes quando a gente coloca só o texto lá no Classroom, não fica muito, assim, não fica muito fácil para alguns alunos visualizarem o que a gente está querendo dizer, né? Então, eu sou a professora Daniela de Filosofia e nessa aulinha de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mito e religião. Tudo bem? Por que isso, pessoal? Vocês podem estar se perguntando, né? Poxa, mas nós já tínhamos visto isso, já trabalhamos um pouco aí no primeiro bimestre, né? Vamos retornar? Pois é, eu fiz um apanhado geral para vocês, um pouquinho da história das religiões, um pouquinho do pensamento de alguns filósofos sobre a ideia de Deus, né? Não propriamente sobre uma ideia de religião, mas sobre a ideia de Deus, uma coisa muito introdutória, né? Mas eu penso que ficou faltando um pouquinho estabelecer essa relação entre o mito e a religião, já que o mito marca também a passagem do pensamento mágico, né, na Grécia Antiga para o pensamento racional e, portanto, filosófico. Bom, vamos lá, né? É importante que vocês tenham em mente algumas características dos mitos, tá? Então, olha só, os mitos narram as origens do mundo e dos deuses, através dos conflitos, guerras e relacionamentos amorosos entre os seres imortais. Não só relacionamentos amorosos, né, gente, mas também outros tipos de alianças entre esses seres imortais, entre esses deuses, né? Então, mito, né? Ele vem aí de duas palavras gregas, tá? Miteio e do verbo miteo. Miteio quer dizer falar alguma coisa para os outros, narrar, né? E miteu, conversar, contar, anunciar, designar, né? Então tem um significado próximo, né? São bastante próximas aqui as duas palavras, até a grafia, né? Só muda uma letra aqui, né? Então, os mitos, eles assumem uma característica sagrada, tá? E eu tô falando aqui mais especificamente da Grécia Antiga, tá? Por quê? Na Grécia Antiga, nós tínhamos a figura dos poetas rapsodos, tá? Quem eram esses homens? Eram os escolhidos pelos deuses, tá? O povo grego antigo acreditava que esses homens eram escolhidos pelos deuses para receberem a revelação dessa narrativa sagrada. Narrativa que continha o que? As histórias do passado. O que seriam essas histórias do passado? As histórias de origem, né? Como tudo começou, de onde nós viemos e todas essas coisas, né? Afinal, eu já disse para vocês, enquanto nós estávamos presencialmente na escola, que o ser humano é a humanidade, né, o humano é uma espécie curiosa. Então, para as coisas que nós não temos explicação, nós criamos essas explicações, tá? Aquilo que não pode ser explicado passa a fazer parte do sobrenatural, do sagrado, né? E quando o cristianismo e as religiões mais conhecidas, né, as religiões monoteístas,
elas passam a ser instituídas, a convivência de Deus com a razão só vai ser possível porque esse Deus é alguma coisa que está além da nossa inteligência, né? Então, a fé só vai poder conviver com a razão de alguma forma porque nós não conseguimos explicar Deus, né? Porque senão haveria outras possibilidades aí, né? Aliás, alguns cientistas têm até alguns livros por aí, né, que tentaram, né, explicar Deus cientificamente, né? É interessante poder pensar nessa perspectiva também, né? Então, voltando aqui, né, na Grécia Antiga, esses poetas rapsodos eram aqueles homens que receberam dos deuses essa função de contar essas narrativas sagradas, né? A gente não pode esquecer que esse conhecimento era todo transmitido oralmente. Não havia escrita dos mitos, né? Então as histórias iam sendo passadas de geração a geração, seja dentro das famílias, mas especialmente por esses poetas, né, que tinham aí uma função sagrada, né? Certo? A função sagrada de transmitir a história dos deuses. Bom, ainda falando sobre os mitos, né? Nós temos mais dois conceitos, tá? A teogonia e a cosmogonia, tá? O que é a teogonia? A teogonia é a origem dos deuses. Eram as histórias mitológicas que contavam a origem dos deuses, tá? Um livro muito famoso que tem o nome de Teogonia, um dos mais antigos da Grécia Antiga, né? Foi escrito pelo poeta Hesíodo, né? E trata, Hesíodo com H, viu, gente? E trata exatamente da origem dos deuses gregos antigos, tá? E a cosmogonia é a criação do cosmos. O cosmos, para os gregos antigos, continha, né, nessa palavra a ideia de harmonia universal, né, de universo, o universo como um todo harmônico, mas construído pelos deuses, né? Eram eles que construíam essa ordem aí universal. Bom, quais as aproximações, né, do mito para a religião? Os mitos são as primeiras narrativas, né, sagradas que depois vão se institucionalizar, vão se hierarquizar ainda mais com a ideia das religiões, né, especialmente as religiões monoteístas, que mudam a lógica, né? Se antes nós tínhamos vários deuses, agora nós temos um só, né? Eu até coloquei aqui para vocês essa imagem do teto da Capela Sistina lá no Vaticano, né? Que foi pintada aí pelo Michelangelo. Essa parte aqui se chama a Criação de Adão, né? E mostra Deus quase encostando o dedo em Adão, né? Justamente para dar essa ideia da ligação, do vínculo, né? Religião é uma palavra latina, religio, né? Que tem o prefixo re, que significa outra vez, de novo, e ligare, ligar, unir, vincular, né? Então, é uma religação constante do mundo profano, que é o nosso, com o mundo da divindade, que é o sagrado, né? Então, vejam vocês como isso é extremamente interessante.
né? Se lá na Grécia Antiga quem fazia a ligação, né, desse sagrado com o profano de alguma forma era o poeta Rapisodo, né? Com as religiões e a construção dos seus dogmas, das suas regras, das suas hierarquias, nós vamos ter essa relação com o sagrado se tornando cada vez mais complexa, né? É como se os seres humanos fossem se distanciando cada vez mais da divindade. Todas essas hierarquias abrem um abismo, né, que separa ferozmente o homem da divindade. O que na antiguidade não era bem assim, né? Na Grécia Antiga, os deuses se pareciam muito com nós, conosco, os seres humanos. Então, era uma relação mais próxima, né? As religiões monoteístas apresentam um Deus perfeito, portanto, extremamente distante de nós, né? Eu resolvi também fazer essa pequena recuperaçãozinha de conceitos, pessoal, porque depois nós vamos entrar na questão do poder do Estado. E nós vamos ver que as formas antigas, né, de monarquia e tudo mais, tinham uma ligação profunda com os chefes religiosos. Então a religião interferia bastante nas questões políticas e ainda hoje interfere, né? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. A religião, então, é uma expressão de poder, também é uma expressão de poder, né? Se nós pegarmos a ideia do controle difundida pelo filósofo francês Michel Foucault, né? A religião também é uma instituição que disciplina os corpos, né? Quando ela nos diz o que podemos ou não podemos fazer, ela está colocando sobre nós uma espécie de disciplina, de controle, né? Então, ser um chefe religioso é um posto de extremo poder, né? Que se não for tomado e levado cuidadosamente, pode fazer muitos estragos, né? A gente vê aí com todos esses radicalismos que existem, essas guerras entre muçulmanos e cristãos, essas disputas que acontecem na política do nosso próprio país mesmo, né? Com a bancada dos evangélicos no Congresso, as brigas que existem aí entre uma religião e outra, né? Então não é negar a religião ou dizer que a religião é ruim, mas é olhar para elas com uma perspectiva filosófica, uma perspectiva de tentar compreendê-las racionalmente, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho dessa recuperação aí de conceitos. Eu utilizei para isso o livro Convite à Filosofia, da Marilena Chauí, que está disponível nesse link da USP, tá? Ele está disponível na sua totalidade, tá bom? O livro inteiro, de mais de 500 páginas. Se vocês quiserem acessar, é um estudo valioso aí e grandioso, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Até uma próxima. Fiquem com Deus.